E sejam muito bem-vindos à nossa última aula sobre a experiência do paciente internado, nutrição hospitalar, a postura, o posicionamento e o papel do nutricionista hospitalar. E aqui, numa série de 10 vídeos, nós chegamos finalmente à nossa última aula. Então, para quem não me conhece, meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica intensivista, experiência em oncologia, fitoterapia, nutrição esportiva e também coordenadora clínica de nutrição hospitalar. E aqui nós vamos encerrar fazendo uma reflexão sobre o futuro do nutricionista no ambiente hospitalar. Então, durante muito tempo, o nutricionista hospitalar foi visto principalmente como um profissional puramente técnico, onde ele faz liberação de dieta, copeiro de luxo, muitas vezes, né? Mas alguém responsável por calcular a dieta, fazer o ajuste, o aporte calórico, proteico, ajustar a prescrição, acompanhar indicadores, tudo isso já faz parte da nossa rotina. E claro que tudo isso continua sendo fundamental, é a base da nutrição. Mas o futuro da nutrição hospitalar aponta para algo muito maior. Nós temos vários desafios, mas eu quero trazer aqui uma história real. Né? Há alguns meses após receber uma alta hospitalar, um paciente meu retornou ao ambulatório para um acompanhamento clínico. Né? Então, eu falava para o paciente quando ele tinha alta, eu fazia um encaminhamento e pedia para ele passar em ambulatório para evitar a reinternação. E durante a consulta, ele comentou uma coisa que eu achei muito curioso. Ele disse assim: eu lembro do médico que me operou. E eu fui a nutricionista que fez a admissão dele, mas eu não fiz o acompanhamento dele, porque na época eu era coordenadora clínica e eu só tinha feito a admissão. E aí ele comentou comigo que ele lembrava do médico que operou ele, mas eu lembro muito bem da nutricionista que sempre voltava no meu quarto para perguntar se eu tinha conseguido comer melhor. E essa era uma nutricionista que eu tinha designado para esse caso, porque era um caso complexo. E ele lembrava de mim, claro, porque eu fiz a admissão, mas porque eu também encaminhei ele para fazer esse acompanhamento comigo. Mas essa nutricionista marcou ele de forma positiva. E eu lembro que ela sempre trazia nas passagens de plantão o caso dele, que realmente era grave. Ele ficou um bom tempo internado com a gente. E aí perceba algo interessante. O paciente não mencionou a prescrição da dieta, que inclusive, por muito tempo, a dieta dele ficou hídrica. Ou seja, era água, chá e gelatina. E ele foi embora com dieta cremosa, pastosa liquidificada. Ele nem foi embora com dieta geral, porque não foi possível evoluir essa dieta para isso. Então o paciente não falou da dieta, nem do desconforto, nem da fome. Ele mencionou a experiência. Ela sempre voltava no quarto e ela tinha todo um cuidado de ofertar a cada dia um sabor de gelatina e de suco diferente para ele. E de chá também. Então ela tinha um cuidado de tentar passar por todos os sabores e evitar repetições em pouco tempo. Então vamos supor, na segunda foi limão, na terça foi uva. Ela evitava que na quarta fosse limão de novo. E eu lembro que ela ia lá na produção e falava: eu preciso de uma gelatina tal. Ah, mas hoje a gelatina do dia não é essa, mas eu preciso que seja. Para fazer para o paciente dela. E ele percebeu, lembra que eu falei uma das primeiras aulas entre cuidado, né, a percepção, o cuidado dado e o cuidado percebido, ele percebia isso. Porque ela estava sempre acompanhando ele. E isso me dava um baita orgulho desse time que eu tinha treinado. Porque a nutrição hospitalar, ela vai muito além de fisiologia, de prescrição, de protocolo. É a percepção do cuidado. Era um momento tão difícil para aquele indivíduo que estava internado ali, que passou por uma grande cirurgia, tinha sofrido um acidente grave e precisou de cuidados extensivos. Tá? Então, eu quero trazer aqui uma mudança de paradigma para vocês. Então, o nutricionista hospitalar, ele precisa integrar 3 dimensões de cuidado. O conhecimento técnico do qual ele estudou e que ele está capacitado para fazer. A comunicação clínica dele com o time, tanto da SND, quanto o time multidisciplinar, quanto com o paciente e seus familiares. Mas o terceiro pilar, que eu diria que é a terceira fator, que é a experiência que esse paciente tem. E isso só vem através da empatia, vem através realmente do cuidado genuíno, da preocupação com ele.
Quando essas três dimensões elas se encontram, o nutricionista ele deixa de ser apenas uma área de suporte, apenas liberação de dieta. Quando você faz só o básico, eu vejo o nutricionista sendo apenas aquele profissional que libera dieta e que confere dieta. E o nosso trabalho, a gente sabe que vai muito além disso, né? A gente sabe da importância da nutrição para que esse organismo responda muito bem ao tratamento para um melhor desfecho clínico. E isso não pode ficar só na oratória, só no papel. Isso tem que ser vivido, sentido, para todos os profissionais verem e principalmente para o paciente sentir. Então, aí sim o nutricionista, ele é uma área estratégica dentro do cuidado hospitalar. Olha outro nível que eu estou trazendo para vocês. Então, você imagina, a nutrição é uma área estratégica do cuidado. É uma área importantíssima do cuidado. Precisa ser acionado sempre que necessário. O nutricionista ser não só comunicado, mas, Nutri, o que você acha? O que você recomenda? Né? Ele ser trazido para dentro desse ambiente. O paciente ele pode não lembrar exatamente da dieta que ele recebeu, nem do sabor, enfim, mas ele lembra de como ele foi tratado. E eu vou te falar, às vezes, eu trabalhava num hospital que a cozinheira, ela fazia, era canjiquinha. Aquela comida lembrava exatamente a comida da minha avó. Aliado ao sabor, aliado às memórias, à cultura, o tratamento, isso faz uma diferença gigante no desfecho clínico do paciente. Só que isso a gente não mensura, isso a gente não tabula, mas não subestime a importância de uma comida feita com muito amor e carinho, mas principalmente de um olhar de compaixão, de compreensão, de cuidado, de amor. Eu sempre briguei pelos meus pacientes. Faça isso pelos seus também, mas faça com que ele perceba isso, não só no bastidor. Então, se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar nessa série de 10 vídeos, em toda essa série, e ela é muito simples. A nutrição hospitalar, ela vai muito além de uma prescrição técnica, ela vai muito além do que a gente faz hoje. E eu não estou falando da gente inventar a roda, reinventar a roda. Eu não estou falando da gente plantar bananeira no hospital. Eu estou falando da sua postura como nutricionista. Eu estou falando de você se apropriar do seu papel de transformar a experiência desse paciente. Porque você é o único profissional que vai ofertar algo que ele quer. Porque o enfermeiro vai ofertar para ele medicamento, vai ofertar para ele injeções, o fisioterapeuta vai fazer ele sair do leito. Você é o único que vai ofertar uma coisa gostosa para ele comer. Então, participe desse processo do paciente, porque a comida, ela devolve a dignidade, o conforto, a memória, aquele calorzinho no coração, e ele vai levar consigo quando ele sair do hospital. E talvez, de fato, esse deva ser o verdadeiro significado de cuidar de um indivíduo. É quando a gente se torna memorável. É quando ele vai lembrar de você e vai falar, nossa, aquela nutricionista cuidou de mim com tanto carinho, parecia um parente dela. Então, talvez esse seja o verdadeiro cuidado. É claro que nós somos pautados por diretrizes, técnicas, protocolos, conduto de ética. Eu não estou falando de invalidar nada disso. Eu estou falando de acrescentar, de ir além do óbvio. Esse é o verdadeiro cuidado. É a forma como ele se sentiu. É o que ele leva do hospital dessa experiência. E muitas vezes foi o seu carinho, o seu cuidado que tornou possível ele tolerar esse momento tão difícil da vida dele, que é estar internado, assustado, longe de casa, longe da vida dele. A vida dele parou para ele estar ali naquele hospital. Todo esse desconforto pode ser minimizado com um cuidado de verdade. Então, eu quero encerrar aqui essa série de 10 vídeos. Continue acompanhando o INC para você sempre estar atualizado e fazer com que a nutrição do futuro seja realmente relevante e vamos nos apropriar do nosso papel de nutricionista.